Eu não sei como eu vou fazer pra editar isso depois, mas acho que vai dar certo. Gente, tudo bem? Talvez esse seja um primeiro vídeo de YouTube, não sei. Talvez eu vou postar isso aqui no TikTok ou no Instagram, não sei. Mas esse final de semana eu coloquei um stories no meu Instagram sobre terminando o semestre, tarefas que faltam. E aí me pediram para fazer um tour pelo meu Notion e como eu me organizo quanto a isso. E eu fiz. Demorou muito pra editar, demorou muito pra gravar, mas deu certo e espero que vocês gostem. E por favor, engajem de alguma maneira com esse vídeo, porque demorou muito pra fazer, tá? Oi, gente, então vamos lá. Aqui está o meu Notion. Eu uso ele já faz 5 anos, então já mudei, fiz e refiz aqui umas trocentas vezes, mas tá tudo certo. E aqui é a página inicial. Eu coloquei esse gif aqui daquela... eu esqueci o nome. Bolinha preta, vocês estão vendo. É tipo uma pulga, mas enfim. E aí eu coloquei esse pano de fundo mais clarinho. Eu não sei como eu vou fazer pra editar isso depois, mas acho que vai dar certo. E eu coloquei isso aqui como uma página central que eu vou reunir tudo que eu tenho, né? Então eu coloquei aqui uma frasezinha que eu coloquei também nessa parte de manifestar e planejamento do ano, né? Então eu coloquei Good things are coming. As boas estão chegando, estão vindo. E eu coloquei 4 bolinhas que eu peguei umas capas de Pinterest, sabe? Tipo umas coisinhas assim. E coloquei essas 4 bolinhas. Então ficou as 4 bolinhas com as pastas, e eu separei em 4 coisinhas minhas, né? Então, uma parte que é coisas pessoais minhas, outras que é da parte do blog que eu tenho, outra que é só de coisas da faculdade e mídias variadas, né? Então, o primeiro que eu tenho aqui é Under Consumption Core, pronunciei tudo errado. E é uma página que eu tenho de coisas que eu quero comprar, mas eu já fiz muita cagada comprando coisa online, então eu coloco aqui, espero 30 dias, se eu ainda tiver muito afim de comprar essa coisa, eu compro, mas eu tento me limitar, porque senão eu gasto com coisa que não tem necessidade. Depois eu tenho essa parte do blog, né, então ideias que eu tenho, essa parte de programação minha, de o que eu quero postar, o que eu quero fazer. Então eu coloquei aqui uma visão não começado, tipo fazendo e terminado, enfim. E uma visão de calendário também, que é mais fácil, né? Mais prático de enxergar tudo. Eu tenho coisas da faculdade, então tem um template que eu peguei pronto, que é uma parte de aprender novas línguas, mas eu também não uso muito. E a parte de universidade, que eu vou fazer um tour só disso. E essa página, a livraria, que eu coloco algumas metas que eu tenho, livros que eu tô a fim de comprar, mas eu tenho que colocar numa lista, senão eu vou comprando tudo quando eu chego na livraria. Então, por exemplo, falas curtas da Anne Carson, eu coloquei 2 pontinhos de exclamação como prioridade, né? E aí a minha desculpa pra comprar é que assim, eu quero ler a versão física. E aí tem outros livros, tipo, eu não achei um e-book pra ler, então se eu não achei a versão digital, eu vou comprar a versão física e ler a versão física. Mas é isso, assim, é um motivo pra comprar e a prioridade minha pra comprar, né? Então, por exemplo, tem um livro estrangeiro que eu não achei nem o e-book e o livro parece ser tão bom que eu quero ler a versão física, então eu coloquei que os 2 motivos, 3 pontinhos de exclamação, que se um dia eu achar eu preciso comprar, e o nome do livro e o autor também, né? E aqui embaixo eu coloco o meu projeto que eu tenho de ler o mundo, né? É um projeto que eu tenho faz um tempo, de ler um livro de cada país, e eu sei que eu não vou terminar isso logo, então, como isso é um projeto de vários anos, eu fico deixando aqui, e aí eu vou marcando conforme eu vou indo. E a parte mais esperada que era o tour pela minha página de universidade. Eu montei isso aqui sozinha, eu fui me inspirando em várias coisas, assim, vários templates que eu fui achando. E aí eu fiz pra me organizar e desde que eu entrei na faculdade eu tenho essa página e é o que me salva pra ver as tarefas que eu tenho que fazer, o que falta, o que não falta, enfim. Então chegando aqui eu coloquei essa foto de capa que é uma estante de livros. E eu coloquei um emojizinho de coração aqui na frente.
E aí o título da página é Universidade. Aqui eu tirei a minha matrícula e meu crachá, porque é uma forma de documento, né? Então não vou sair espalhando aí pra todo mundo. E aqui embaixo começa a parte interessante. Então, o que eu faço? Eu separo essa parte de cursos. Então eu tenho esses quadradinhos que seria tipo para cada matéria que eu tenho. Lá na faculdade é uma matéria por dia da semana. Posso fazer até 2 por dia, mas nesse semestre eu peguei 5 matérias. E aí eu coloquei aqui as matérias, né, o título da matéria, então francês 4, grego 3, literatura francesa 2, país do Brasil, enfim. E eu coloco uma capa que eu acho interessante. Às vezes eu não tenho muita coisa que escrever na aula, às vezes é uma coisa muito específica, então eu anoto aqui no computador. Mas eu acho que esse semestre eu não cheguei a anotar nada no computador e ficou assim mesmo. Mas às vezes assim, eu tô precisando... eu tenho que me ligar nessa data importante, ou o professor vai fazer esse tipo de avaliação. Então eu vou e anoto aqui. Então, por exemplo, eu tô no final do semestre, ainda bem, e, por exemplo, essa parte de grego 3 eu já passei nessa matéria. Então, quando eu termino, eu só jogo para arquivos e fica todos os arquivos das matérias que eu fiz. Então, eu jogo essas matérias para cá. Então, no caso, eu fiz 5 matérias esse semestre, já arquivei 3 que eu já passei e faltam só 2 para acabar. E já aqui embaixo eu coloquei essa parte de tarefas, né? Se eu tirar essa propriedade de onde o quadradinho ele não tá checado, vai aparecer trocentas e trocentas e trocentas tarefas, porque eu vou anotando as tarefas que eu tenho do semestre, né? E aí eu só coloco, terminei. Eu clico e é isso, sabe? Sobe da minha vista. Então, tá tudo aqui, sabe? Mas eu vou tirando e deixando assim. Mas, enfim, aí eu coloco aqui a tarefa. Então, por exemplo, essa primeira tarefa aqui, eu tinha que ler esse texto para uma aula. O texto era Batendo Palmas a Uma Só Mão, e era um texto sobre literatura colonialista e pós-colonialismo. E aí eu coloquei a prioridade, então se é uma coisa que eu tenho uma alta prioridade, então quer dizer que assim, eu preciso fazer isso pra ontem. Se é médio, dá pra deixar depois, sabe? Eu fico fazendo isso. A data que eu preciso entregar isso aqui, a categoria que eu coloco o nome da matéria que eu tô fazendo e se é uma tarefa fácil ou não é fácil, se vai demandar mais trabalho, enfim. E eu faço isso porque, por exemplo, eu tenho essa parte de prioridades, né? Então eu vejo assim, o que eu preciso fazer agora, assim, que eu não posso deixar para depois. Aí eu vejo essas tarefas. Coloco essa visão de calendário também. Então, por exemplo, esse mês eu tive prova semana passada e uma tarefa para entregar. Tive minha última aula de sintaxe, prova, lista de exercícios, entrega de trabalho. Aqui do lado eu tenho grade curricular. Como eu estudo numa faculdade que tem um funcionamento um pouquinho diferente sobre as matérias, eu tenho que deixar isso aqui sempre tá ligada nisso aqui, né? Então, por exemplo, para eu terminar a faculdade, eu preciso terminar essas 8 matérias de formação básica, essas matérias de formação específica, complementação de formação, enfim. E são muitas matérias, eu me perco nisso aqui, porque é muita coisa. E eu já ouvi falar de gente que teve que ficar mais um semestre para terminar uma matéria que esqueceu de fazer. Então, para eu não cair no esquecimento, o que eu faço? Eu tenho aqui a lista de matérias que eu preciso fazer, e aí eu vou dando um checkzinho. E aqui do lado, eu organizo as matérias que eu preciso pegar nos próximos semestres. E aqui em cima, eu tenho a lista de o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu não sei porque ele não tá saindo o gráfico, mas era pra sair aqui. Agora que eu tô indo pra essa reta final, eu tenho que deixar tudo organizadinho. E nessa parte de arquivos é onde eu coloco todas as matérias que eu já fiz. Tem algumas que eu já deletei, porque, enfim, não preciso mais. Tem outras informações que de vez em quando eu preciso voltar atrás e ver. Mas fica tudo aqui. Parte APP. No caso, eu não tenho TCC na minha faculdade. A gente chama de APP, Atividade Programada de Pesquisa. Então, eu basicamente preciso publicar uma pesquisa. Eu posso fazer isso no começo da graduação, ou mais pro final, no meio, tanto faz. Eu só tenho que entregar isso aqui.
E aí eu deixo aqui e umas ideias aqui embaixo do que eu quero fazer ou não. E passando para essa parte de AC, que é atividade complementar, eu preciso ter 200 horas, né? O que é bastante coisa. Então eu deixei uma listinha de coisas que eu posso fazer e o número de horas que eu ganho com isso, né? E por último aqui na minha parte nessa pastinha de universidade, eu tenho um processo que eu fiz aqui, que é a parte de grego. Eu estudei grego por um ano e meio, mais ou menos, e eu vou parar agora. Mas aí eu tenho um método que é, tem a parte de gramática de grego, é o grego antigo no caso, não é esse grego de hoje que se fala na Grécia. E aí eu tinha que fazer as traduções, ver a teoria, os exercícios, só que eu parei. Eu cheguei a fazer toda essa sessão 6, mas a sessão 7 eu parei e eu não vou mais mexer com isso. Mas aí, pra eu ficar a par do que eu tava fazendo ou não, eu sempre deixava essa pastinha aqui do lado pra ver o que faltava. Bom, é isso, gente. Esse foi o tour pela minha página do Notion. E como muita gente se interessou pela minha página de faculdade, eu fiz um template. Eu vou deixar o link em algum lugar aí pra vocês. Esse link é só vocês clicarem nele e aí você cria uma conta no Notion e aí você duplica esse template meu para sua área de trabalho e aí nessa área de trabalho você consegue editar e fazer tudo que você quiser e personalizar da sua maneira. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!